caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não. O período da ditadura militar no Brasil compreende os anos de 1964 a 1985 e foi um período marcado principalmente pela repressão, tortura e censura dos meios de comunicação. O golpe militar teve início no dia 31 de março de 1964, com o afastamento do então presidente da República, João Goulart. Inicialmente, o regime militar foi instituído com um caráter provisório, para conter o avanço do comunismo e da corrupção. Porém, se tornou um governo de mais de 2 décadas, marcadas pela sucessão de militares no poder. Em 9 de abril, a Junta Militar editou o Ato Constitucional número 1, que estabelecia vários poderes ao governo militar, como, por exemplo, alterar a Constituição Federal e determinar as eleições indiretas para presidente, que ocorreram em 11 de abril e elegeram Castelo Branco o novo presidente. Esse mandato deveria ser provisório e acabar em 31 de janeiro de 1966, determinando o retorno do regime democrático. No entanto, antes dessa data, novos atos constitucionais foram editados, revogando essa condição e dando plenos poderes ao regime militar. Em 1965, o Ato Constitucional número 2 determinava eleições indiretas para a presidência, além de extinguir todos os partidos políticos, formando apenas 2. A Aliança Renovadora Nacional, dos militares e o Movimento Democrático Brasileiro, da oposição. Nesse período, houve também a substituição do presidente Castelo Branco pelo general Costa e Silva, que havia sido eleito pelo Congresso Nacional em outubro de 1966. O general assumiu o cargo em 15 de março de 1967. A nova Constituição, que entrou em vigor em 24 de janeiro de 1967, foi duramente criticado nos meios políticos e militares. Os que foram considerados os piores anos da ditadura militar no Brasil aconteceram sob o governo do general Médici, ou simplesmente general Médici, que assumiu em 30 de outubro de 1969. Pessoas que eram contra o golpe militar ou apresentavam qualquer comportamento duvidoso foram capturadas e torturadas no governo Médici. Algumas desapareceram e seus paradeiros são desconhecidos até hoje. O general Médici terminou seu mandato em 15 de março de 1974 e foi substituído pelo militar Ernesto Geisel, que assumiu nesse mesmo dia e deu início ao processo de redemocratização do país. Se iniciava o fim da ditadura militar no Brasil. Embora a redemocratização estivesse a caminho, as repressões às organizações clandestinas e aos integrantes do Partido Comunista do Brasil continuaram, e o ato institucional número 5 ainda era utilizado. Geisel indicou seu sucessor João Figueiredo, que continuou o processo de redemocratização principalmente com a Lei da Anistia de 1979, que permitia a volta de todos os exilados políticos e a extinção do bipartidarismo, que permitiu a divisão da oposição em novos partidos. Foi no governo Figueiredo que ocorreu o principal movimento pela democracia. Os diretas, já que ocorreu em 1983 a 1984, e pedia por eleições diretas para a presidência da República, por meio da votação de uma emenda constitucional. A emenda constitucional foi rejeitada pelo Congresso. No entanto, o movimento pelas eleições diretas teve uma vitória quando o Colégio Eleitoral elegeu Tancredo Neves, que morreu antes de tomar posse, mas deixou como vice o conhecido político brasileiro José Sarney. O processo de redemocratização estaria praticamente finalizado, mas somente em 15 de novembro de 1989 ocorreram as principais eleições diretas para a presidência da República, após o período da ditadura militar.